Queria dar boas-vindas a você que está nos assistindo. Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Remax Zona da Mata. Hoje eu estou com um cara super bacana, que eu admiro muito, que é o Arthur, um advogado. Bom, eu vou deixar que ele se apresente, que ele tem muitos predicados. Arthur, fala pra gente um pouco sobre você, um pouco sobre a sua empresa, o que vocês fazem. Eustáquio, Úrsula, obrigado pelo convite, né? A Remax, que eu admiro muito, né? Sou um fã, um admirador do projeto Remax, acho que agrega muito para o nosso mercado, especialmente na profissionalização do mercado, né? Que precisa muito. Eu fundei, junto com outros dois sócios, um escritório de advocacia que é sediado em Belo Horizonte, mas atende imobiliárias Brasil afora, que tem como foco o atendimento de corretores e imobiliárias. Ele está dentro do mercado imobiliário, mas mercado imobiliário é coisa demais. A gente tem uma estrutura que apoia corretores imobiliários no dia a dia, tanto na operação de venda como na operação de locação. E não posso deixar de dizer que somos, por isso, né, apaixonados, não somos corretores, mas somos apaixonados pelo mercado de intermediação, mercado que tem se profissionalizado cada vez mais, que é essencial para a dinâmica dos negócios. A gente, além de atender corretores imobiliários, a gente tem muitos clientes investidores, muitos proprietários, então a gente é um defensor, né, do papel do corretor, do bom corretor, do intermediador confiável, para que os negócios sejam cada vez mais seguros, mais profissionais. Então, essa é a nossa atuação diária. Bacana, bacana. Bom, a gente estava batendo um papo aqui agora, e assim, estava ouvindo muito atento o Arthur aqui, que é muito bom quando você ouve um super especialista no mercado, a gente fica atento, ouvindo cada detalhe importa, né? Então, Arthur, assim, eu queria ouvir de você, com essa experiência toda que vocês têm, do seu escritório, de atender imobiliárias Brasil afora, se eu estivesse começando uma imobiliária hoje, buscasse o seu escritório, uma consultoria, de como começar em termos de segurança, garantias, assim, o que que você me traria de conselhos ou de processos que eu deveria começar o meu escritório hoje? Só que essa pergunta é excelente, porque a gente vira e mexe, recebe esse tipo de questionamento, né? As pessoas dentro da locação, todo mundo quer começar uma operação de locação, às vezes não teve ainda energia suficiente para fazer isso. Mas eu poderia dizer que você precisa de um kit de documentos jurídicos bem feitos, você precisa ter um processo comercial bem alinhado, uma equipe treinada. Mas, na verdade, antes de qualquer uma dessas coisas, a pergunta que fica é: onde você quer chegar? Ou qual tipo de imobiliária você quer ser? Lá no nosso escritório, no nosso portfólio de clientes, a gente tem imobiliárias de todos os perfis. Então, você tem uma imobiliária que trabalha só com alocação de imóveis de alto padrão, você tem uma imobiliária que trabalha com desenvolvimento de negócios imobiliários, então ela não faz administração, ela faz só o desenvolvimento desses negócios, a intermediação, grandes lotes, com empresas que estão expandindo, contratos de BTS. Então, é um perfil de estrutura de equipe diferente. E você tem também imobiliários que trabalham, por exemplo, só com imóveis comerciais, cujo processo de rescisão, que geralmente é o tormento das imobiliárias, é mais suave, porque você tem ali necessariamente uma adequação do imóvel por quem vai ocupar aquela área para. Ok. Então você tem uma série de possibilidades que é preciso definir, né? Eu costumo dizer que a estratégia de nicho para o setor de serviços ela é fundamental. Eu digo isso porque faço um paralelo até com o escritório de advocacia. Geralmente advogados formam, não sabem quase nada de empreendedorismo, vão tocando, pegando todo tipo de caso, e acaba que no final do dia ele tem casos variados, não é bom em nada, né? É mais ou menos em muita coisa, mas não é bom em nada, porque é impossível de fato ser bom assim, né? Demora mais tempo para dar retorno, ou seja, é menos eficiente. Não consegue ter também tempo e energia para se aprofundar em determinado tema, porque eu cito muitos eventos aqui do mercado imobiliário, eu participo muito mais de eventos do mercado imobiliário do que eventos de advogado.
Porque é aqui que estão meus clientes, é aqui que eu preciso entender a dor do cliente, não é lá discutindo na OAB, isso, aquilo, outro. Isso vale também para a imobiliária, né? Então, a imobiliária que pretende ter uma operação eficiente, entregar valor de fato pro proprietário dentro da locação, ela precisa definir o seu nicho. E o nicho dentro da imobiliária tem vários fatores de nicho. Você tem nicho por tipo de imóvel, você tem nicho por ticket de valor de aluguel, você tem nicho por perfil de proprietário. Então, por região, por bairro, né, que talvez seja o mais tradicional nicho que Sim. exista no setor das imobiliárias, porque você tem sempre, lá em Belo Horizonte é assim, você tem imobiliárias ali no bairro tal, que tem uma referência, o bairro é quase a imobiliária, né? Sim. Ninguém consegue pensar em alguma coisa imobiliária naquele bairro sem pensar na imobiliária X. São questões que a gente precisa definir logo. E quanto antes isso for definido, eu sei que não é fácil, né? Porque o início é sempre muito difícil, mas isso precisa estar na mente. Eu costumo brincar que você precisa se posicionar assim, porque isso gerará clientes com perfis envolvendo aquele posicionamento. Não significa que você, dentro da sua carteira, não terá imóveis diversos, Perfeito. mas é um posicionamento a mercado que precisa ter uma linha, né? Uma lógica, um direcionamento. Então, eu diria que a estratégia de nicho, pensar qual imobiliário eu quero ser, né, para onde eu quero chegar, é o principal ponto para quem está começando. E a partir dali, e por isso venho agora com a questão jurídica, a gente organiza uma estrutura jurídica que faça sentido de acordo com aquele perfil de operação que você quer ter. Perfeito. Eu queria te perguntar, como é que você vê o papel do corretor no segmento imobiliário? Porque até então, tudo que eu vivi até hoje, que eu presenciei, as imobiliárias era uma coisa meio automática. A pessoa chega, deixa a identidade, né, deixa um documento e se entrega a chave. E como eu venho de uma linha da Remax, a gente trabalha com uma linha mais personalizada, né? A gente pega um imóvel para locação, assim como a gente pega um imóvel para venda, a gente trata ele da mesma forma. Talvez até por isso a gente trabalhe até com os tickets, né, de valor maior, porque são locações que realmente a gente vai trabalhar como se fosse uma venda. Então, você como um escritório jurídico, como você vê a presença, e a importância de um corretor, né, dentro do mercado imobiliário, se tratando de locações? Essa pergunta também é muito boa, porque eu estava vindo para cá, estava no Rio, vindo para cá, conversando com o motorista e falando sobre esse mercado e tal, e eu comentei com ele que quando eu comecei a advogar nessa área, não existia corretor de locação. Poucas imobiliárias, talvez a RC Nunes lá em Belo Horizonte já tinha corretor de locação, que era uma ideia super suspeita, será que precisa, né? E porque era isso mesmo, né? A locação era isso mesmo. Só que, ó, perceba, tem várias perspectivas sobre isso. A imobiliária consegue e precisa entregar valor cada vez mais. O corretor precisa entender do que ele está fazendo. Hoje o mercado é um mercado de escassez de imóveis, né? Isso, e Brasil afora, isso é um problema. Então, a captação passa a ser o grande X da questão, né? E como é que você convence alguém a deixar os imóveis com você? Você tem que estabelecer uma relação de confiança. E a relação de confiança passa por alguns critérios, alguns fatores. Resultado é um deles. Mas antes disso, você precisa ter bons valores, competência, né, intencionalidade. Então, isso casa muito com a necessidade de criar um convencimento para um cliente que está cada vez mais bem informado. Então, não adianta essa história de que fala meias verdades, né, uma coisa mais ou menos. O sujeito às vezes pede a confiança em você, você não fica nem sabendo, porque isso acontece. Você não passa confiança, a pessoa não te avisa que você não passou a confiança. Ela simplesmente vai embora e procura outra empresa, outra imobiliária. E ligado a isso, o corretor e a imobiliária, ela tem que ter um cuidado, e aí isso eu sempre defendi. Eu sei que algumas imobiliárias que têm uma operação muito grande e precisam passar por essa concorrência da captação ficam bravas comigo, mas é um jogo cruel, porque se você coloca qualquer tipo de imóvel na sua carteira de locação, ou seja, uma captação a qualquer preço, as demandas que surgem no custo da locação, elas corroem a lucratividade daquela gestão de administração. Você está ali por 10% do valor do aluguel. Então significa o seguinte, que
muito provavelmente, a depender do número de problemas de acionamento de inquilino e proprietário que aquela locação der, em número de horas homem, você perdeu a lucratividade daquela e de outras locações. Então, eu gosto muito de prevenir as imobiliárias sobre verificar os produtos que ela coloca para na sua prateleira, né? O corretor tem esse papel. Outro aspecto relevantíssimo, muitas vezes é o corretor, que é essencial para esse mercado, que consegue entender o que fará esse imóvel se tornar um imóvel mais rentável. Então, ele consegue ter uma percepção de mercado no sentido de que, olha, aqui do jeito que está essa loja, não faz sentido, mas se a gente fizer essa e essa adequação prévia, invista que a ideia é que você passe a ter uma rentabilidade XYZ. Então, imagina, um projeto de retrofit num imóvel tal, que está ali sucateado, que as locações são absolutamente baratas, não tem saída. Faz sentido, né, a imobiliária desenvolver um negócio, e aí esse é o conceito de desenvolvimento de negócio, você conseguir ter uma percepção de mercado, e muitas vezes contando com o apoio de outros profissionais que tenham essa expertise, por exemplo, arquitetura, né, o que eu posso fazer aqui, apresentando ali um orçamento proprietário, fala, faça esse investimento que a partir disso, se o seu negócio é rentabilizar com aluguel, a ideia é que você passe a ter, porque eu tenho essa demanda de mercado. Isso é profissionalização da atividade que eleva o jogo. Então, E quais proprietários procurarão esse perfil de imobiliária? São aqueles proprietários que têm essa expertise. Então, você coloca num nível, né? Se coloca num nível muito mais complexo e muito mais valorizado de atuação. Então, essa é uma percepção que eu tenho. Acredito que o corretor dentro da alocação, ele é na venda, nem se fala, mas dentro da locação, ele também é fundamental para ter essa percepção. E sempre tomar um cuidado que a locação é um jogo de longo prazo. Eu brinco disso na palestra também, porque a carteira de locação, ela engana muito, né? Porque muitas vezes os problemas que estão lá são problemas silenciosos, um problema de erro na elaboração da minuta, de apressamento no fechamento que colocou lá uma garantia inadequada, ou a garantia já não é mais uma garantia suficiente. Então, carteira de locação, ela é dinâmica, e às vezes as pessoas entendem que, fechei contratos, e daqui a pouco o problema está silencioso, ele vai aparecer. Mas esse papel do corretor é, sem dúvida alguma, fundamental. Arthur, você falou um pouco de profissionalismo aí e eu queria trazer uma dinâmica interessante aqui, assim. Bom, nós estamos numa região em que eu já vi coisas do Arco da Velha aqui, sabe, meu amigo? Então, coisas do tipo, uma imobiliária que sequer computador tem e ainda tem as fichinhas de locação todas feitas à mão, o contrato preenchido ali num papel, numa folha, preenchendo o nome à mão ali do proprietário, enfim, formas muito arcaicas. Sim. Isso num momento em que o mercado ouve-se de inteligência artificial, a gente ouve diversas soluções tecnológicas para diversos setores, inclusive o setor imobiliário de locação. E assim, nas suas andanças pelo Brasil, imagino que você deva ver muita coisa legal e muita coisa ainda arcaica. Assim, como é que você enxerga o futuro desse mercado em termos de profissionalismo mesmo e novas tecnologias que você vem vendo aí no mercado? É curioso isso, porque de fato, cada vez mais eu fico surpreso com o que ainda existe, assim, nesse mercado de locação. Agora estava em São Paulo, num evento, estava conversando com um colega, ele falou, Arthur, o pessoal estava planilhando os boletos que eles tinham que manualmente emitir. Então, você pensa bem, né? Isso é uma situação. Tudo bem que eu sou da época, há 15 anos que eu trabalho com isso, eu sou da época em que comecei bem novo, na época em que as imobiliárias recebiam ali presencialmente, o proprietário exigia isso, a gente ia na imobiliária da esquina, que é que ele confiava, sentava lá para tomar um cafezinho e ficava batendo papo. Como é que Sim. estão meus contratos? Às vezes não era nem para fazer nada, mas fazia parte do que o proprietário gostaria de fazer. Sim. E então esse método tradicional, né, eu brinco que não é só a ideia da tecnologia pela tecnologia. Muitas vezes fazer algo diferente dói, e isso já é suficiente para você conseguir melhorar a eficiência, né? Revisitar o que sempre fizemos é sempre muito importante. Aquela história do peixe que era assado sem o rabo e isso fazia parte da receita. É. E aí todo mundo foi fazendo por gerações e gerações. Não é porque sem o rabo, porque
foram descobrir que, na verdade, é porque o forno era pequeno, tiveram que cortar o rabo, não tinha nada a ver com o resultado da receita. E aí eu percebo que tem muitos peixes sendo feitos sem o rabo por aí, sem as pessoas entenderem. Hoje. E assim, eu defendo muito essa humanização no contato com proprietários, eu defendo muito a humanização no processo de cobrança. A gente sabe a eficiência que é conversar com a pessoa inadimplente, por exemplo, numa situação de crise da locação, que eu chamo de crise da locação de inadimplência, né? Entender por quê e tal. Mas a gente não pode abrir mão de todas as vantagens que a gente passou a ter do ponto de vista de controle de dados, estrutura de dados, agilidade de processos manuais. Então, nós temos diversos softwares que as pessoas precisam se colocar à disposição, né, ter boa vontade para entender e passar por uma etapa que é chata, que é demorada, ou que é difícil, que dói, de começar a fazer essa migração, né, de processos manuais para processos automatizados. Porque basicamente é isso que vai te gerar um potencial de escala, isso vai te gerar mais eficiência, é isso que vai te gerar mais lucratividade e mais segurança. Então, é um aliado, né, da segurança jurídica, o software bem estruturado e que funciona bem, porque é muito mais provável que eu, Arthur, você, Eustáquio, Úrsula, erre manualmente do que a tecnologia Sem fazendo um preenchimento automático. A inteligência artificial nesse aspecto ela é muito útil, né? Ela faz preenchimentos que automatizados que a gente certamente fazendo vários vai errar, né? Então, por que não aproveitar disso? Agora, com cuidado, porque a gente sabe que mudar tudo de uma vez só é algo que é perigoso, né? Você pode perder o controle com relação a isso. E lembrar que o serviço é serviço, né? Eu percebo que muitas vezes confundem, né? A empresa de tecnologia, ela vende tecnologia, ela tá lá a plataforma, né? E a empresa de serviço, que é a administração de imóveis, é serviço simples de dizer, envolve contato com o cliente, contato com o proprietário, contato com o inquilino. Então, a gente não pode abrir mão disso, né? A tecnologia precisa ser implementada o quanto antes. E digo, inclusive, para a segurança jurídica. Eu lembro na época em que começou a assinatura eletrônica, né? Assinatura eletrônica, o principal detrator da assinatura eletrônica era o advogado. O advogado desconfiava, né, do próprio meio jurídico para, será que vão validar esse tipo de assinatura, né? E continuaram durante muito tempo, digo isso porque trabalhava em um escritório que demorou muito tempo para falar, não, eles precisaram começar a assinar nos próprios bancos, né, eletronicamente, para dizer, não, realmente deu certo, né? Porque enquanto isso ficavam falando para as imobiliárias que elas não tinham que assinar eletronicamente, que isso era um risco. Hoje é algo absolutamente inafastável da operação de qualquer imobiliário. Então você assina muito rapidamente os contratos, agilizou o tempo, né? O problema é que não pode aplicar uma determinada tecnologia e esquecer dela. Por exemplo, a assinatura eletrônica, existem sim algumas discussões sobre quais plataformas que são válidas. Tem o ICP Brasil, que é um sistema que passa a ser exigido em algumas decisões judiciais. Então, essa inteligência para saber o que eu vou colocar, o que gera de fato segurança jurídica ou não, é algo que a imobiliária precisa estar atenta. Não é simplesmente escutar um ou dois vendedores e falar, vou colocar isso aqui porque vai agilizar. Porque, por outro lado, a agilidade, por mais eficiência que ela gere, passa a ser um problema se ela não traz consigo segurança jurídica, porque no final a gente está falando de contrato, né? Contrato de locação, contrato de administração, documentos jurídicos que surgem no curso da locação. Então, é muito importante ter essa preocupação, essa atenção, mudar o jogo, né? Tem muitos softwares, eu citaria aqui vários, Curoli, Universal, Superlógica, assim, dos trechos mais tradicionais que eu vejo mais, mas assim, vários outros que ajudam a imobiliária. Agora, é difícil, Eustáquio, chegar para o sujeito que tem uma imobiliária há 50 anos, funciona super bem, já tem os seus clientes. Eu me coloco assim do outro lado da mesa, porque é muito fácil falar, colocar o rei na barriga e falar, nossa, tem que mudar. O cara funciona a vida inteira. Quem sou eu para dizer que a imobiliária dele não está funcionando ou que precisa mudar alguma coisa? É isso. Então eu tenho sempre esse cuidado para falar sobre isso, mas a tendência é que cada vez mais quem não tiver à frente fique para casa, né, nesse jogo do aluguel. Perfeito. Bom,
Meu amigo, queria muito te agradecer pela sua vinda aqui hoje. Prazer falar com vocês, escutar um pouquinho das suas histórias, ouvir um pouquinho sua experiência. E eu acho que são bate-papos como esse, são treinamentos como que você vai dar hoje aqui, palestras como que você vai falar, que engrandece o nosso mercado, né? Então, desejo sucesso e muito obrigado mesmo pela sua presença, viu? Que agradeço, Eustáquio. É um prazer falar um pouco da nossa experiência, né, dentro do mercado imobiliário, da locação. Muito obrigado pelo convite. Espero que a palestra seja proveitosa. Vai ser sim. Com certeza, está. E fiquem atentos aos próximos episódios. Estamos aqui hoje no On Marketing, fazendo a cobertura desse evento. Muitos novos episódios vêm por aí, tá bom? Valeu!